Seja bem-vindo. Eu me chamo Daniel, como a gente já está fazendo esse bate-papo aí. E a ideia, né, como eu estava te falando, é conhecer, né, um pouquinho dessas pessoas, né, que trilharam essa trajetória profissional do William, coletando depoimentos. E nesse período que vocês trabalharam juntos, ou até mesmo num processo evolutivo, né, que ele te desenvolveu como ser humano, ou até mesmo, né, na tua formação como líder, dependendo da área onde tu atuas. Então, para a gente já começar de antemão esse bate-papo, Jean, te agradecer imensamente o carinho e disponibilidade. Sabemos, né, que de noite, principalmente, a gente está em casa, um horário mais, né, já está à vontade. Obrigado aí pela oportunidade que a gente pode trocar esse bate-papo de casa para casa. Não, sem problemas. É um prazer estar aqui. Beleza. Cara, conta pra gente um pouquinho, né? Como é que tu conheceu o William? Como é que ele passou a fazer parte da tua vida? Como é que ele, né, te ajudou, dependendo da área? Conta um pouquinho dessa trajetória de vocês dois pra gente aí conhecer um pouco vocês. Sim. Bom, conheci o Will na Meta, né? Foi uma empresa que a gente trabalhou juntos. Foi ali que eu tive o primeiro contato com ele. A gente teve uma transição na empresa, né? Teve uma reorganização e a gente passou a trabalhar juntos, né? Então foi ali que começou a ter um primeiro contato. E o Will, ele é aquela pessoa que ele te cativa desde o primeiro encontro, sabe? Ele é uma pessoa que ele é muito humano. E eu também sou assim. Tá? Então é um lado que a gente tem bem parecido, assim. Então logo que a gente se conheceu foi algo que deu match muito rápido, assim, sabe? Então a gente começou a trabalhar juntos e esse ponto do lado humano, de pensar sempre em trabalhar lado pessoal também junto com o profissional, eu acho que agrega muito valor esse formato de trabalho. Então foi assim que a gente começou essa trajetória, né? A gente começou a trabalhar junto no digital business e esse foi um ponto que chamou a atenção muito característico do Will, né? Acho que define muito ele como pessoa, esse lado pessoa dele. Aham. E obviamente, né, vocês tendo, né, essa afinidade, vamos dizer assim, do lado humano, facilmente isso fez com que vocês também trilhassem e até mesmo se aproximassem de uma maneira onde pudesse ter um crescimento mútuo, por que não, né? Não somente teu, mas também, obviamente, do William. E nesse papel, nessa proximidade que vocês tiveram, qual que era o teu papel na empresa, ou do William até mesmo? O que que vocês faziam? Ele era líder, ele era gestor da unidade? O que que vocês atuavam juntos lá? Isso, o Will, ele era o gestor da unidade, né? Ele era o gestor do digital business e eu atuava num papel lá de Enterprise Agile Coach, né? Então, eu vou fazendo a acompanhamento dos times, né? Os projetos de transformação ágil, transformação digital. Então, eu atuava nessa frente, né? Atuava ali e ele era o gestor dessa área. Uhum, No dia. uhum. Não, show de bola. Então, no caso, tu te reportava diretamente a ele. Ele era teu, digamos, teu líder Isso. imediato, vamos dizer assim. E era meu líder imediato, eu me reportava diretamente ao William ali no caso, no dia a dia. Certo. E esse reporte que vocês faziam, né, diariamente, obviamente, até mesmo esse acompanhamento, fez com que, obviamente, tu precisasse conversar com ele várias e várias vezes. E tu citou, né, né, obviamente referenciou para a gente esse lado humano. Para ti, né, para o Dian, o que que representa a figura do William, a pessoa do William no dia a dia e nesse movimento de trabalho? Olha, sempre representou muito, tá? Representou muita importância no dia a dia, pelo sentido de que o líder ele tem que saber escutar também os liderados, né? É um papel do líder saber escutar. E toda vez que eu precisei falar com o William, ele sempre foi muito aberto, ele sempre quis ouvir o meu lado, né? Logo que a gente começou a trabalhar juntos, ele já marcou o one-on-one que a gente fazia, né? Era semanal no início, depois, devido ao decorrer da corrida do dia a dia, não, a gente acabou espaçando um pouco mais, fazendo quinzenal, mas no início era semanal. Uhum. E isso foi muito bom para a gente se aproximar, né? E um conhecer um pouco mais o outro. Então, com certeza, ajudou bastante. Tá. E esse lado humano, vamos falar um pouquinho, né? Obviamente, claro, a gente vai falar um pouco mais do lado profissional, mas vamos falar um pouquinho mais desse lado humano. Por que que tu acha que tu te aproximou ou o que que representou para ele, claro, a figura dele, né? Como a gente falou agora, mas do lado humano, o que que tu acha que te cativou mais? Achei a palavra correta para que tu pudesse entender que ele era uma pessoa diferenciada e que ele tinha ali não somente conhecimento, mas atributos que pudessem, né? Elencar ele, poxa, esse cara é um ser humano diferenciado. O que que tu poderia destacar pra gente? Porque, como que eu vejo, né?
Uhum. São as pessoas que fazem gerar os resultados no negócio, né? Talvez esse é um ponto, acho que a gente ainda tem que trabalhar muito nas organizações, que é esse viés, né? São as pessoas que geram os negócios, as pessoas que vão gerar valor para o negócio. Se tu trabalha bem as pessoas, tu entende o lado das pessoas, tu trabalha ela para elas terem essa liberdade, essa liderança, elas vão gerar o negócio, vão gerar os resultados para a tua empresa. Entendeu? Então, esse lado, eu vejo que o Will sempre trabalhou muito bem, assim, de querer trabalhar esse ponto nas pessoas para que elas gerem o resultado, né? E eu acredito muito nesse sentido também, tá? Então, esse lado de trabalhar a parte humana, quando a gente começa a falar em produtos, se a gente começa a falar a gente fala muito sobre produtos disruptivos, produtos inovadores, produtos com crescimentos exponenciais, mas quem cria esses produtos são as pessoas. E a gente tem que entender que a gente precisa trabalhar as pessoas e dar o espaço para elas poderem pensar em produtos disruptivos, em produtos exponenciais, em produtos com crescimento. Então, assim, muitas vezes as empresas não pensam nisso, elas não dão esse espaço para as pessoas. E muitas vezes só o que falta é isso. É tu dar o espaço para a pessoa trilhar o caminho dela e tu, sabe? E foi uma coisa que ele fez comigo, por exemplo, ele me deu um espaço que eu estava querendo, né? E ele me deu o espaço que eu estava querendo naquele momento para trilhar esse caminho. Então, assim, esse que é o lado humano, que eu digo, é tu identificar o melhor daquele profissional e extrair isso dele e tu dá o espaço para ele mostrar. E muitas vezes isso é barrado, sabe? Então, assim, e o William não, ele tipo assim, ele disse, cara, tu quer caminho? Vai. Tá pedindo passagem? Então toma a estrada, sabe? Eu acho que esse é um ponto que eu acho muito bacana e eu penso dessa forma também. Sensacional. Muitas vezes a gente só precisa dar oportunidade, né? Existe É toda isso a aí. qualificação, existe todo o preparo. Obviamente, né? Eu também acredito que não existe sorte, existe competência, né? A sorte ela tá ligada à competência. Tu tem que estar capacitado, tu tem que estar treinado, tu tem que estar, né? Em evolução constante, digamos assim, para que a sorte, vamos dizer assim, ela apareça. Mas óbvio que a gente precisa muitas vezes dessa oportunidade. E eu puxo o gancho da próxima pergunta, Diana. Tu dirias que ele te ajudou a desenvolver como pessoa, seja profissional ou seja, né, como pessoa mesmo, no teu dia a dia? Hoje tu consegue distinguir e ver um dia diferente depois de ter convivido com ele? Eu acho que sim, ele acrescentou, né? Ele acrescentou o meu dia a dia, ele acrescentou a forma como hoje eu trabalho liderando, né, um time de quase 100 pessoas dentro da empresa, né? Então, com certeza, contribuiu sim, tá? Perfeito. E certamente, né, para que ele pudesse, né, ter contribuído, certamente tem alguns pontos que são peculiares, né, e que a gente pode resumir em chaves de liderança ou até mesmo de ser humano, como a gente falava. Tu conseguiria destacar para a gente quais deles tu se acha ou tens convicção que eles são mais significativos e que ele possa ter te ajudado nessa experiência que vocês trilharam juntos? Por parte do Will, Exato? acho que confiança é uma coisa, é algo que a gente tem que ter, né? Até para eu poder dar espaço para outra pessoa, eu tenho que confiar nela. Então, assim, eu tô confiar na pessoa, eu tô apostar nela, né? Mesmo sem tendo muito conhecimento sobre essa pessoa. Por exemplo, quando eu conheci o Will e vim trabalhar com ele, a gente não tinha um contato muito próximo. A gente se conheceu justamente nessa virada, né? E em pouco tempo que a gente teve que a gente iniciou nosso relacionamento ali de trabalho, ele confiou em mim em pouco tempo. Então, acho que a confiança, né, é um ponto forte dele. Ele confia nas pessoas que elas vão dar o melhor, né? E isso é algo que é muito difícil hoje a gente encontrar, né? Então, você acha que a confiança é um ponto forte dele, tá? Uhum. E essa, vamos lá, vamos dizer, digamos assim, obviamente a confiança ela vem regada com um monte de coisas, né? Certamente tem alguma coisa que tenha sido, digamos, muito pessoal dele. A gente falou tanto do lado pessoal, né, que desenvolvimento humano, como a gente falou no início, mas certamente alguma coisa ele tratou contigo nesse dia a dia.
consegue distinguir talvez alguma habilidade, seja na calma em conversar, seja na maneira de se expressar, seja ser receptivo, né? Por que não, né? Porque para ser um líder ou até mesmo ser ter a confiança em alguém, né? Tu tem que ter algumas habilidades adquiridas. Como é que tu encara isso e qual foram essas? Daqui a pouco até com um exemplo de alguma coisa que tenha acontecido no dia a dia de vocês. Sim, um dos exemplos, cara, é tu não tentar achar culpados para problemas, tá? E é uma coisa assim que eu valorizo muito isso, né? A gente falta em accountability, né? Accountability, a gente foca muito tempo em achar o culpado e gasta pouco tempo tentando resolver o problema, né? E um ponto forte do Will é justamente esse, né? Tu não focar em achar o culpado e sim e resolver o problema e depois a gente pensar em como pensar na solução para que o problema não volte a acontecer, né? Muito mais do que achar o culpado. Então, teve exemplos do dia a dia que aconteceram, né? E esse tipo de ação, e eu vi que o Will ele foi muito para esse lado. Pessoal, vamos focar em resolver o problema, né? E depois a gente foca em contornar e entender o que causou esse problema e a gente trata a causa raiz, né? Então, acho que esse é um valor forte. Certo. E isso tudo, eu poderia resumir, isso tudo que tu tem contado, comentado com a gente aqui, denota uma transformação, né? Tu, obviamente, vamos lá, confiar em ti, aí tu acaba adquirindo uma certa confiança também do outro lado, acaba sendo recíproco isso, obviamente. E que eu gostaria de até de colocar uma vírgula que é bacana, o jeito que tu, né, trata ele. É o will, né? É na intimidade mesmo, né? Vamos dizer assim, né? Porque se tornou uma Sim. pessoa próxima de ti. E não é, né? Vamos combinar, né? Não é todo liderado que tem uma tratativa assim com o seu líder, né? Vamos dizer assim. Porque Sim. o histórico, né? Não é o que diz, né? Vamos dizer assim. Hoje talvez esse conceito tenha mudado, tenha evoluído, e a gente sabe muito bem que a empresa que não tem esse conceito hoje no seu dia a dia, praticamente ela está fadada ao fracasso, né? Não tem. Uhum. As pessoas elas precisam ter o seu espaço, ainda mais com uma pandemia que acelera muitos processos, não só profissionais, mas também, né, de, vamos lá, voltar a algumas essências, seja do lado humano, como a gente falava, e principalmente aflorados, né, obviamente, por essa pandemia. Conta pra gente alguma coisa, alguma experiência, como eu tinha te comentado, disso, dessa experiência, né, dessa intimidade que vocês têm, tamanha proximidade, e que no início talvez não tinha, depois vocês conseguiram trabalhar juntos, hoje tu é líder, né, de mais de 100 pessoas, como bem tu citou. Conta para nós alguma coisa daqui a pouco, sei lá, a força, uma empresa, ou até mesmo alguma negociação, alguma coisa que tu tava do lado dele e, poxa, não, aqui eu vi que o cara realmente ele tem um lado diferencial e eu guardo isso para mim até hoje. Mas é um pouco do exemplo que eu te falei ali, né? Não vou. Mas teve exemplos de negociações, né, que a gente teve que fazer já com o cliente que a negociação não saiu como a gente esperava, né? Não saiu Uhum, como a gente esperava e a gente teve que achar uma solução para isso, né? E enquanto a reunião estava indo muito para o lado de achar culpados, né, e focar nesse ponto, ele realmente puxou para o lado de não, pessoal, vamos focar em resolver o problema, né? uhum, E depois a gente vê o que aconteceu. Nosso foco primeiro é achar o problema e uhum. depois a gente, né, resolve para ele não voltar a acontecer. Então, esses foram exemplos verídicos, tá? Que aconteceu assim no dia a dia que eu passei ao lado dele, tá? Ao lado, assim, de nós estar na mesma reunião, eu e ele. Entendi. E tu consegue hoje distinguir, digamos, o Dian antes e depois do William, de ter convivido com ele tranquilamente. Tu consegue ser uma pessoa melhor, vamos dizer assim, seja profissionalmente, como líder, ou até mesmo como ser humano, por ter convivido com ele. Sim, sim, a gente teve uma proximidade bem forte, assim. Eu acredito que a gente sempre acaba aprendendo novas coisas, né? Então, assim, o Will, eu aprendi muitas coisas com ele, assim como eu acho que ele aprendeu comigo também, a gente trocava muita figurinha, né? E acho que esse é o papel do líder, né? O líder também ele tem que saber escutar os liderados, tá? Os liderados são quem vai dizer se o trabalho do líder está sendo bem feito. Então eu levo muito isso, sabe? Hoje eu tenho um time de quase 100 pessoas e eu faço one-on-one com eles todo mês para saber como é que está sendo o meu trabalho também, né? Porque não é só o... Para mim, o que me importa é o feedback do meu time.
feedback do meu time é o que mais vale para mim, porque eles são quem recebe o meu produto, que é a minha gestão, né? O meu produto que eu entrego é a minha forma de gestionar eles. Então, eles são as pessoas que estão aptas a dar o melhor feedback do meu trabalho, né? Então, eu tive uma abertura com o Will muito rápida, e várias vezes eu troquei figurinha com o Will e disse, cara, talvez não é por aí, talvez a gente faça dessa forma, e ele recebeu bem os meus pontos citados, né? E não é todo gestor que aceita, né? Tipo, um liderado ficar questionando a forma como tu tá propondo uma ideia ou algo do tipo, né? Então, assim, esse é algo que também marca bastante a questão da postura do Will. Com certeza. Claro que eu vou ser mais do mesmo aqui perguntando, porque obviamente a gente vem falando, né, de toda essa trajetória. Quanto tempo mais ou menos vocês atuaram juntos? Tu tem ideia, assim, mais ou menos? Cara, foi quase um ano, pouco menos de um Uhum. ano, né? Pouco Pouco menos menos de de um um ano. ano. É, E, por aí. bom, vamos arredondar, que seja um Quase ano. um ano, quase um ano, Aham. um ano. Que seja um ano. Por que que tu achas, né? Então, obviamente, acha não, né? Eu tenho certeza absoluta, mas ele é uma pessoa certa, então, para formar, desenvolver lideranças, desenvolver pessoas no seu dia a dia como mentoria ou até mesmo nos seus afazeres? É óbvio, né, a tua resposta, mas eu preciso te fazer a pergunta. Não, eu acho que sim, tá? Acredito que sim. Ele é uma pessoa que tem esse viés aí e tem capacidade para isso. Concordo. Sensacional. Jean, eu tenho quatro perguntas, bate-bola para a gente fechar a entrevista, mas como eu te falei, né, agradecer essa atenção, né, abrir essa janela, né, no teu horário de descanso para que a gente possa É. falar um pouco. E eu te confesso que atuar do lado do William, eu vejo tudo isso que tu está falando. E claro, de tantos e outros que a gente já conversou, é bem isso mesmo, né? Eu acho que tu ter uma abertura. Eu acho que esse é o conceito de liderança que vem mudar, que vem, né, quebrar paradigmas e tudo isso que a gente conhece muito bem. Mas para que tudo isso possa acontecer, tu também tem que estar carregando o lado humano, tu tem que ter esse viés, né, de entender e escutar, né, para que a gente possa, né, crescer juntos. Então, concordo plenamente, para mim também está sendo muito bacana não somente conhecer o William no dia a dia com todas as noites que a gente faz, mas conhecer ele através de vocês. E isso é bacana demais. Então, confirmo tudo aquilo que tu está falando para a gente, não tenha dúvida disso. Cara, para a gente poder fechar, então, se tu conseguisse resumir para a gente em uma palavra, uma só, ou até mesmo uma frase, muitos até não conseguem em uma palavra só, algo que representa o William para ti, qual seria essa palavra? Pra mim é humano. Palavra que resume o eu humano. Perfeito, show de bola. E se tu tivesse que definir com uma palavra o que traduz o que ele pode fazer formando lideranças como mentor, em uma palavra ou frase. Deixa eu pensar. O que ele pode fazer formando? Isto, como mentor, formando lideranças. Ou líderes, né, no caso. Aham. Hum, Geração de valor. Por quê? Dei essa frase para ti, essas duas palavras. Porque volta lá aquele ponto que eu falei, sabe? Tipo, se a gente trabalha as pessoas se engajam e geram valor para a organização. Então, o ponto focal tá nas pessoas. A gente tem que trabalhar as pessoas, tem que engajar ela, motivar, sabe? Se a gente faz esses pontos, elas vão trabalhar engajado, vão trabalhar motivado e vão gerar valor para a organização, sabe? Então, é algo que eu acho que esse storytelling, sabe? Eu acho que faz sentido, assim, gente. Trabalhar nesse formato, eu acredito muito nisso, tá? Eu procuro trabalhar dessa forma também. E ele, obviamente, conseguiu fazer isso muito bem. Sim, sim. Sensacional. Vamos lá, mais uma palavra. Agora pensando no Dian, em ti mesmo. Tem alguma palavra que tu consiga definir a principal mudança que houve em ti por ter convivido com ele? Hum, a mudança, cara.
Ou uma frase, enfim, pode É, dialogar, não tem problema. A gente tenta reduzir, mas fica à vontade. sim, sim. Ah, acho que é uma visão de negócio, sabe? Visão de negócio, assim, foi uma coisa que eu aprendi com o Will, assim, sabe? Então, olhar mais os projetos com uma visão de negócio, sabe? Acho que isso foi algo que eu aprendi com ele. Sair um pouco do âmbito mais técnico ou do fazer e Isso. olhar à frente, Olhar digamos. uma visão mais holística. Entendi. Não, perfeito, show de bola. E para fechar, obviamente, eu imagino a resposta, mas você recomendaria ele como mentor de lideranças para outras pessoas e por quê? Acho que não. Não, recomendaria sim. Recomendaria sim. Com todo prazer, eu recomendaria ele para trabalhar nessa frente. Por esses pontos, né? Por ele ter essa capacidade de extrair o melhor das pessoas, né? Então, as pessoas trabalhando esse ponto, extraindo o melhor das pessoas, elas vão gerar os melhores resultados, né? Então, assim, é uma coisa consequência da outra. Então, com certeza indicaria. Sensacional. Cara, primeiro, mais uma vez, né, te agradecer essa disponibilidade. A ideia justamente é essa, que a gente pudesse aqui conversar um pouquinho, entender, né, essa transformação que houve no teu modo de agir, por essa proximidade que vocês tiveram, e principalmente qual é esse formato que tem muitas pessoas e muitas organizações, melhor dizendo, até que não seguem ou não entendem, e muitas delas vão ter que se adaptar. Então, te agradecer imensamente o carinho, a atenção, né, conversar com a gente aqui por mais ou menos uma meia hora já, praticamente. Então, agradeço mesmo a atenção e deixar o espaço, se quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa, fica à vontade. Obrigado mais uma vez. Não, cara, eu agradeço o convite, tá? Eu fiquei honrado com o convite aí. Como tu falou aí, a gente acabou adquirindo mais do que uma relação de colegas, né? A gente acabou virando amigos. Eu acho que eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente não, desculpa, a gente não tem só. Eu procuro sempre criar amigos ao invés de só colegas, né? Quando eu tenho um relacionamento de trabalho, e hoje eu tenho, na maioria das empresas que eu passei, não foram muitos, né? Mas sempre tenho amigos até hoje, assim. Então, né? Desde a primeira empresa que eu trabalhei, eu tenho amigos até hoje de reunir, fazer churrasco, assim, que viraram amigos para a vida, né? Então, acho que o Will foi um deles. Perfeito. Cara, obrigado pela tua atenção. Valeu mais uma vez. E certamente a gente vai usar aí bastante aí dos teus depoimentos, das tuas palavras. Sinto-me lisonjeado em ter conversado contigo na noite de hoje. Bom descanso e até a próxima Bom, aí. agradeço. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.